Oi, oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que estejam todos bem, quietinhos em casa se cuidando. Nessa videoaula, iremos dar sequência à correção das atividades da unidade 2, Dinâmicas da População. Vamos lá? Oi, oitavo ano, vamos começar então a correção das atividades pelas questões 1 e 2 que estão na página 47. Integrando com matemática, vamos tratar aí de criticidade e cidadania. Começamos então com o textinho e com duas tabelas para a gente analisar. Jovens que nem estudam nem trabalham. Em muitos países, há jovens entre 16 e 29 anos que nem estudam nem trabalham. Essa parcela da população mundial tem sido chamada de geração nem-nem. A maioria desses jovens não está nessa situação porque deseja. Fatores como crises econômicas, dificuldade de acesso à escola, a gravidez precoce ajudam a explicar esse problema que frequentemente afeta os mais pobres. Em 2016, 25% dos jovens brasileiros faziam parte dos nem-nem. Vamos analisar os dados aí então nas duas tabelas. Primeira tabela, Brasil, percentual de jovens entre 16 e 29 anos que nem estudam nem trabalham, por raça, gênero, nível de instrução e condição no domicílio. Isso em 2016. Tabela 2, Brasil, percentual de jovens de 16 a 29 anos que não estudam nem trabalham, por macro-regiões, também em porcentagem entre os anos de 2012 e 2016. Questão número 1, analise a tabela 1 e responda as questões. Letra A, considerando a raça, o gênero, qual é o grupo com maior percentual de jovens que não trabalham nem estudam, conforme cada faixa etária? Em sua opinião, por que isso acontece? Então, vamos para a primeira parte aí da questão. Então, são as mulheres afrodescendentes que correspondem ao grupo com maior percentual de jovens que não trabalham nem estudam, nas 3 faixas etárias. A segunda parte da questão é uma resposta pessoal, né? Em sua opinião, por que isso acontece? Então, para elaborar essa resposta, considere aí a situação das mulheres no mercado de trabalho, mulheres negras, mulheres pobres no mercado de trabalho e na escola. Questão B. Considerando o nível de instrução, qual é o grupo com maior percentual de jovens que não trabalham nem estudam? Que fatores ajudam a explicar essa situação? Então, vamos analisar aqui. O grupo com maior percentual de jovens que não trabalham nem estudam é os jovens que estão entre 16 e 17 anos. Eles já têm ensino médio ou equivalente ou até mesmo um nível mais elevado. Grande parte desses jovens que concluem o ensino médio não continuam os estudos em nível superior. Além disso, com a pouca experiência profissional, eles encontram dificuldade em conseguir o primeiro emprego. Letra C. O papel que os jovens desempenham em seus domicílios influencia na possibilidade de estudar e buscar trabalho. Qual grupo apresenta maior percentual de jovens que não trabalham ou não estudam? Então, analisando a tabela, a gente vai ver que são os jovens que vivem com companheiros. Questão número 2. Analise a tabela 2, depois responda as questões. Letra A. O que ocorreu com o percentual de jovens nem-nem nas macro-regiões brasileiras e no país, no período representado? Então, lá na tabela 2, indica para a gente o quê? Que o percentual de jovens que não trabalham nem estudam aumentou entre os anos de 2012 e 2016 em todas as macro-regiões. Letra B. Em qual macro-região esse percentual é mais elevado? Em qual é mais baixo? Então, na região Nordeste, ele é mais elevado e na região Sul é menos elevado. Então, Nordeste e Sul, respectivamente. Ok? Mudando a página do livro, vamos lá para a página 51, onde a gente começa analisando um mapa com o título Mundo, Densidade Demográfica em 2015. Temos também duas tabelas aí, né? Densidade demográfica do mundo em regiões em 2018, países mais povoados do mundo em 2018. Com base no mapa e nas tabelas, responda as questões. Número 1.
quais são as 2 regiões mais povoadas do mundo, indique um país de cada uma dessas regiões com áreas densamente povoadas, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente tem aí Ásia e África. Na Ásia, a gente pode, temos, por exemplo, a Índia, com mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E na África, podemos citar Ruanda, entre outros, né, gente? Só escolhi 2 aqui para colocar para vocês. Questão número 2. Quais são as 2 regiões menos povoadas do mundo? Indique países dessas regiões que apresentam vazios demográficos, ou seja, áreas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a Oceania e a América do Norte, a gente pode citar, por exemplo, a Austrália e o Canadá. Questão número 3. Apesar de ter apenas 39 mil habitantes, Mônaco apresentava a maior densidade demográfica mundial em 2018. Explique por que isso acontece. Então, Mônaco apresenta uma elevada densidade demográfica, mesmo tendo pouco habitante, porque o território dele é muito pequeno. Eles têm apenas 2 quilômetros quadrados. Mudando a página novamente, correção das atividades 1 a 3, das páginas 66 e 67. Essa atividade pede para analisar novamente o mapa da evolução da população mundial 2017 e 2050 e depois responder as questões. Letra A. Qual dos continentes possuía a menor população em 2017? Qual será a posição desse continente em 2050? Então, é a Oceania. Em 2050, ela continuará como o continente de menor população. Quais eram os 3 países mais populosos do mundo em 2017? Em quais continentes eles estão situados? Então, temos China, Índia e Estados Unidos. Os 2 primeiros localizados na Ásia e o terceiro na América. Entre os países mais populosos do mundo em 2017, qual apresenta a projeção de maior crescimento populacional? Vimos aí nas nossas aulas a Índia. Letra D. Assinale somente as afirmativas corretas. Então, a primeira afirmativa. Estados Unidos, Brasil e México são os países mais populosos da América. Correto? Vamos assinalar. As projeções para 2050 apontam o decréscimo populacional na Europa, Rússia e China. Também analisando aí o mapa certinho, a tabela tudo certinho. Vamos assinalar. Em 2017, a população mundial era superior a 9 bilhões de pessoas. Não está certo, né, gente? Compare os dados aí da tabela. Em 2050, a população do Brasil será maior que a da Nigéria. Também não é isso que o gráfico nos indica. As projeções para 2050 indicam que a população mundial está crescendo em ritmos diferentes. O maior crescimento será na África e na Ásia. Isso mesmo, está indicado aí para nós. Então, essa alternativa também está correta. Vamos assinalar. Na questão número 2, a gente tem 2 fotografias aí. Uma com uma família mais numerosa, não é isso, gente? Que está aí, ó, Campo Grande, Mato Grosso, em 1939. A segunda família somente com um filho, em Campinas, em São Paulo. Letra A. Relaciona as fotografias 1 e 2 com a dinâmica do crescimento populacional mundial. Vamos falar sobre isso. Então, a fotografia número 1 nos mostra aí uma família numerosa, padrão que perdurou em muitos países até o meado do século XX, quando a população mundial cresceu em ritmo bastante acelerado. A partir desse período, o número de filhos por mulher começou a cair na Europa, nos Estados Unidos e depois em outras regiões. Atualmente, a África é o único continente cujo número de filhos por mulher continua acima da média. A média são de 2,4 filhos por família. Na África, essa média é de 4,4 filhos. Letra B. O padrão identificado nas fotografias pode ser verificado nas diferentes gerações de sua família? Comente. Então, esse comentário seu vai basear aí no número de filhos que as famílias as famílias têm atualmente, né, da sua família.
a quantidade de filhos que as famílias têm atualmente e quantos filhos elas tinham no passado, ok? Então, converse com os pais, com os avós para saber esses dados, beleza? Vamos lá. Na questão número 3, a gente vai assinalar verdadeiro, V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira alternativa. A população mundial é considerada jovem por causa da grande quantidade de crianças, adolescentes e jovens em sua composição. Certinho, verdadeiro. Para estimular e aproveitar o potencial dos jovens, os governos precisam investir em escolas, universidades, programas de acesso ao mercado de trabalho e em saúde pública. Isso mesmo, precisa desse investimento do governo, verdadeiro. Em países com taxa de natalidades baixas, a expectativa de vida elevada, a população é formada principalmente por crianças, adolescentes e jovens. Incoerente, né, gente? Falso. A geração neném refere-se à parcela da população mundial que nem estuda nem trabalha, em razão de fatores como crises econômicas, dificuldades de acesso à escola e gravidez precoce. Correto. Em países com taxa de natalidades alta, a expectativa de vida é baixa, a população é formada principalmente por adultos e idosos. Não tá certo, né? Vai em contramão aí a terceira alternativa, então é falsa. Correto? Questão número 4. Corrigidas, então, essas atividades, no nosso próximo encontro, a gente dá sequência aí aos nossos estudos, com mais correções e explicação de conteúdos. Fiquem com Deus, se cuidem, juízo, um beijo.